Einstein, Kant, Piaget, Descartes, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Thomas Edison. O que essas pessoas todas tinham em comum e que as tornou pessoas especiais? Acompanhe o nosso vídeo de hoje. Quando pensamos em pessoas de sucesso nas suas áreas, sempre imaginamos que essas pessoas têm algo de muito diferente da gente, têm algo que nós não temos. Quando passamos a observar quais são essas diferenças, observamos também que essas diferenças não são biológicas, não são físicas, porque elas têm a mesma quantidade de neurônios que nós temos, elas têm a mesma quantidade de células que o nosso corpo tem. Então, o que as torna pessoas especiais? O que as torna pessoas diferentes? Será que se trata de um raciocínio lógico? Será que se trata de uma formação linear? Em todos os casos, a diferença se torna evidente quando nós percebemos a capacidade que essas pessoas têm de lidar com as suas frustrações, de transformar experiências ruins em trampolins emocionais que levam elas a um desenvolvimento maior, a capacidade que essas pessoas têm de trabalhar com essas dificuldades todas e transformá-las em elementos de desenvolvimento. Todas essas pessoas apresentam habilidades emocionais que as tornam pessoas especiais, pessoas com capacidades de romper as suas rotinas, pessoas com capacidade de criar pensamentos novos, pessoas disciplinadas, pessoas que têm no seu dia a dia um foco e uma objetividade que a imensa maioria das pessoas não tem nas suas próprias vidas. Não porque não as queiram, não porque não as desejam, porque não as conhecem. E mesmo essas pessoas que eu citei para vocês agora, de grande renome, muitas dessas pessoas desenvolveram habilidades emocionais que às vezes são até inconscientes. Mas hoje, analisando, pensando e observando, a gente percebe que foram decisivas nas suas vidas. Por isto, eu, Júlio César, como neurocientista, dediquei muitos anos da minha vida à compreensão desse fenômeno da emoção e passei também a entender quais são esses mecanismos para desenvolvê-los nas pessoas e tornar pessoas comuns como eu e como você, pessoas de grande inteligência emocional. E é exatamente nesse sentido que eu desenvolvi uma série de materiais que no início eram materiais que eu usava em consultório para com os meus pacientes, para com os meus coaches, mas que hoje eu possibilito o acesso público de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Um desses exemplos, lançado há poucos dias, o meu livro Inteligência Emocional em Gotas, e hoje eu quero falar para você daquele que é o instrumento mais usado desde o princípio do meu trabalho e que hoje eu facilito o acesso à população porque eu comercializo para que qualquer pessoa possa comprar. Qual é o princípio científico que há por detrás deste material que eu desenvolvo aqui para vocês? Recentemente nós tivemos na educação brasileira o acréscimo de um documento muito importante chamado Base Nacional Comum Curricular, e lá se fala muito da questão do desenvolvimento das competências emocionais. Então o princípio científico que está por trás deste trabalho é o desenvolvimento de competências emocionais. Então, o que é uma competência? A competência é um conjunto de habilidades que possibilita você desenvolver, que possibilita você atingir um determinado objetivo. Então, nós podemos ter um conjunto de competências matemáticas, um conjunto de competências lógicas e também podemos ter um conjunto de competências emocionais. Uma das competências emocionais mais importantes de todas é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela abarca uma série de habilidades que são elementos menores que vão transformar essa competência em algo útil para a vida das pessoas. Aqui eu tenho uma competência que é comunicação assertiva do ponto de vista emocional,
E dentro da comunicação assertiva, nós temos o desenvolvimento de habilidades emocionais. Então essa caixinha, como vocês podem ver aqui, ela é feita em forma de cartas que você vai usar no seu dia a dia para o desenvolvimento dessas habilidades que vão levar você ao desenvolvimento das competências emocionais de comunicação assertiva. Então, a ideia aqui é muito simples, a ideia é muito fácil. Você deve pegar, aqui são 106 cartas, você deve pegar uma carta por dia, e a ideia de se ter uma carta, ela é para facilitar você pôr isso no bolso, na sua carteira, na frente do seu computador, levar para o trabalho, pendurar no carro por onde você quiser, até dar para uma pessoa que você goste muito. Facilita o fato de ser uma carta. Mas ela não é para ser lida uma única vez. A ideia é que você possa, a partir desta leitura, refletir durante um dia inteiro, durante uma semana inteira, sobre aquele elemento. E esse princípio é o princípio de estímulo constante e contínuo que a gente traz lá da neurociência. Então, vou pegar aleatoriamente algumas cartas aqui para a gente perceber o quanto pensar e refletir sobre habilidades emocionais nos possibilitam o desenvolvimento das mesmas. Então, primeira carta. Você sabe expressar os seus sentimentos com palavras? Veja, é uma pergunta muito simples. Mas quando você passa a pensar, quando você passa a refletir em como você vive a sua vida emocional e se faz essa pergunta, você vai ver que durante o dia, geralmente nós não falamos muito sobre emoções, nós não comentamos muito sobre emoções, nós não sabemos expressar aquilo que sentimos em forma de palavras. Uma pergunta como essa muda não apenas o seu dia, muda a sua semana, muda o seu mês, muda a sua vida. Outro exemplo de pergunta. Concorda, isso é uma pergunta, concorda que a dor que sentimos é real para todos, mas o sofrimento é opcional? Se você concorda comigo, me diga, por que se a dor é igual para todo mundo, o sofrimento pode ser apenas uma coisa opcional? Por que alguém senta na cadeira do dentista e extrai um dente ou faz uma obturação no seu dente sem reclamar e a outra com uma pequena coisinha que tem na boca, às vezes uma pequena feridinha, essa pessoa cria um monstro no seu dia a dia? O que torna essas pessoas diferentes? A atitude emocional. É ela que faz a diferença. Então, uma pergunta como essa leva você a pensar e a refletir sobre os seus próprios níveis emocionais, sobre as suas competências emocionais. Você usa a adversidade como adubo nas suas relações? Vamos imaginar uma cena do seu dia a dia. Você combinou de tomar um café com um amigo seu e esse amigo seu, ele não apareceu para o café. Ele esqueceu, ele simplesmente esqueceu. Você usa isso como adubo para sua relação ou você usa isso como veneno para sua relação? Veja, a chance disso acontecer na realidade é muito grande. E o que torna você diferente? O que torna você melhor? A capacidade que você tem de fazer o que essas pessoas que nós citamos hoje aqui no vídeo também fizeram. Lidar com as suas frustrações, transformar elementos que foram ruins, que foram difíceis nas suas vidas, em elementos transformadores, em elementos de melhora. Então, fica aqui para vocês uma sugestão, caixinha de habilidades emocionais. Se você quiser, me passe um e-mail, no e-mail que aparece aqui no final do vídeo, e eu terei prazer em indicar para você, não só este, mas vários materiais para que você vá desenvolvendo o seu conjunto de competências emocionais e tenha uma vida emocional muito melhor e mais saudável. Grande abraço a todos!